Então hoje eu vou falar de um tema que são os dons espirituais. Qual é o tema? Dons espirituais, muito bem. Então hoje nós vamos falar sobre esse tema, mais especificamente sobre como que a igreja, deixa eu só abrir aqui o meu arquivo, porque eu fiz algumas anotações e não trouxe o iPad, pronto. Mas hoje, o que nós queremos trazer nessa noite? Uma direção clara, biblicamente clara, sobre como que a igreja deve lidar com os dons espirituais. Esse tema, irmãos, ele é muito importante, como eu disse, por quê? Porque nós não queremos, escute isso, nós não queremos que a igreja, nós sabemos exatamente qual é a ordem, como é que vai ser, quantas músicas cantar, é claro, por exemplo, falando do ministério de louvor, é claro, nosso ministério é muito abençoado, sensível, dirigido pelo Espírito Santo, isso aí é indiscutível. Mas o que eu quero dizer? Eu já fui ministro de louvor muitos anos, e muitas vezes a gente preparava, Ramon, uma playlist, né? Ensaiava, preparava, e quando nós íamos ministrar, às vezes a gente ficava o louvor inteiro numa música. Por quê? Porque era o que o Espírito Santo queria falar para a igreja, queria ministrar a igreja. Então nós temos que estar atentos, nós temos que estar conectados com o Espírito Santo. E esse texto que nós vamos ler, eu quero que você abra em 1 Coríntios capítulo 12, esse texto ele visa exatamente iniciar essa temática dos dons espirituais. Olha o texto, acompanhe comigo. 1 Coríntios capítulo 12, verso de número 1. Hoje eu estou com essa Bíblia aqui, é a Bíblia que eu comprei quando me converti. Essa Bíblia é muito especial para mim, muito especial mesmo. Aí eu mandei fazer uma capa nova, ela estava bem detonada, mas agora ela está bem bonitinha de novo. Aí ela estava aqui no carro mais fácil. Aí hoje, meus amigos, eu nem vou usar essa NA, mas deixa aí que a gente vê duas versões diferentes, tá? A minha versão diz assim, ó, acompanhe comigo, a que eu estou usando é a AFC, Almeida Corrigida Fiel. Ela diz assim, ó, acerca dos dons espirituais, eu não quero, irmãos, que vocês sejam ignorantes. Olha o que Paulo está dizendo. Acerca dos dons, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês bem sabem que eram gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eram guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz que Jesus é anátema, algo reprovável. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito, escute, é dada a cada um para o que for útil. De novo, a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a palavra de ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar,
e a outro, a operação de milagres, ou em outras versões, de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernimento de espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então hoje, deixa eu colocar meu computador aqui no silencioso, que já está chegando mensagem. Pronto. Então hoje, nós vamos tratar desse tema sobre os dons do Espírito Santo. Porque, como eu disse, se nós não estivermos atentos, veja que o texto, a primeira pergunta que nós deveríamos talvez fazer é assim: pastor, por que estudar esse tema? Por que deveríamos nos debruçar sobre esse tema? Paulo começa, logo no versículo 1 que nós lemos, Paulo diz: irmãos, a respeito dos dons espirituais, eu não quero que vocês sejam ignorantes. E a palavra ignorante aqui é não possuir o conhecimento correto. A palavra ignorante aqui é não perceber a realidade como ela é. A palavra ignorante aqui é estar equivocado ou mal orientado. O que Paulo está dizendo? A igreja não pode estar mal orientada nos dons. Porque uma igreja que não opera no mover dos dons, no mover do Espírito Santo, no profético, ela é uma igreja que opera tudo certinho em regra, mas não tem vida, não tem conexão com o alto, não tem cura geralmente, não tem milagres, não tem transformação. Por quê? Porque é o Espírito Santo que gera todas essas coisas. Só que nós podemos, sem a clareza e a verdade bíblica, ir para um outro extremo. Eu tenho certeza que você já viu na internet um monte de pataquada aí, que o povo inventa, sim ou não? Todo dia o povo fica mais criativo. É pastor pica-pau, é pastor que sobe nas costas do outro, é uns negócios de povo rolando. Irmãos, eu estou dentro de igreja, vai fazer 27 anos. Meu Deus, a gente já viu cada coisa que você só acredita, Janaína, porque viu. E quando vê, você fala: não acredito. É assim ou não é? É gente, e parece, quando não tem o filtro da palavra, parece que quanto mais esdrúxulo, mais espiritual é. Porque muitos lugares, se não for aquele negócio doido, aquela coisa bagunçada, parece que o Espírito Santo não está ali. Parece que tem que ter a bagaceira para o Espírito Santo estar presente. Às vezes a pessoa chega, Gustavo, fala assim: ô irmãos, a paz de Cristo, boa noite, hoje nós vamos aqui pregar a palavra. E esse pastor não tem unção não. Não é, Lili? E esse pastor não tem unção não. Nossa. Agora, se o cara chegar aqui, e às vezes é assim, começa assim, ó: oi meus irmãos, boa noite. Aí, já viu como é que é? Oi meus irmãos, boa noite, a paz de Cristo. Aí na hora que o cara dá a saudação, abra a palavra poderosa do Senhor, coloque-se sobre os seus pés. Eita, mas isso é cheio de unção. O povo, eita, poxa, agora, meu Deus, as cadeiras começam a voar. É ele, lá ele, aí o povo, nossa. Aí, eita Senhor, deu uma pandeirada, o povo fica doido. Tu já viu essas coisas? Gente, eu e Tequenos vigília. Irmão, você não sabe o que é negócio. O povo estava aqui, Lili, de boa. Eu preciso de ti. O povo lá de boa. Até meu relógio deu um aviso. Você caiu? É o poder. O povo lá. É preciso de ti. O povo conversando. Mas na hora que eu vejo o homem de branco, o povo, eita, puxa. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? E tudo isso
Paulo está dizendo, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Porque tudo isso aí, a maioria aqui, se eu for passar aqui, conta aí uma experiência. Irmão, a gente vai virar à noite, dá para virar um livro. Dá ou não dá? Eu não quero que vocês sejam ignorantes, que vocês não tenham a compreensão correta desse presente. Por isso que se chama dom. É um presente, é uma dádiva, é uma manifestação da graça de Deus. Paulo está dizendo, eu não quero que vocês percam a clareza bíblica acerca disso. Por quê? Porque esses dons, nós vamos ver, eles são expressões da graça de Deus. Eles são, nós lemos no texto, formas de o Espírito Santo se manifestar no meio da igreja. Quando a igreja perde a clareza dos dons, a igreja perde o seu impacto, perde a sua relevância, perde a sua eficiência. A igreja até pode fazer, Fred, mas ela não é relevante, ela não é efetiva. Você já tentou tirar parafuso com faquinha de pão? Já tentou tirar parafuso? Tira ou não tira? Mas é fácil? Não. Um dia desse na mudança, ali é a Carol, é? É a Carol. Meu amigo Mugler foi lá, aí eu estou lá com uma chavinha de fenda que eu ganhei no evento do Farol. Aí ele, não pastor, peraí. Puxou uma pistola, uma furadeira lá, como é que é o nome? Parafusadeira, vou até comprar uma. 1 segundo. É isso que o Espírito Santo faz na igreja. Potencializa, torna relevante, torna eficiente. Sem o Espírito Santo dá para fazer, pastor? Dá, e tem um monte de igreja fazendo. Ora, quando Jesus em Apocalipse, ali é o Jurandir? E aí, meu amigo, tudo bem? Quando em Apocalipse, capítulo 3, verso 20, Jesus fala assim, eis que estou à porta e bato. Ali a gente usa muito esse texto para fins de conversão, e está tudo certo, é possível usar, não é de todo errado, mas o contexto imediato não tem nada a ver com conversão, não. O contexto imediato é Cristo no portão da igreja dizendo, deixa eu entrar no culto. O culto está rolando, o louvor está rolando, as pessoas estão orando, só que quem não está lá? Cristo. Vocês estão entendendo? Por que é importante estudar esse tema? Porque muitos cristãos estão há meses, anos, décadas dentro da igreja e não têm clareza, e muitos sequer sabem que tem um dom dado pelo Espírito Santo. E vivem como um celular. Imagina um celular, que é um equipamento tão importante, mas quando acaba a bateria, serve para quê? Cumpre a sua finalidade, sim ou não? Não, é assim que muitos estão sem o dom do Espírito Santo. Mas, já que nós vamos falar dos dons do Espírito Santo, a primeira coisa que nós temos que saber é o que são os dons do Espírito Santo. Tem uma tomada por aqui? Tem, né? Dá para pegar meu carregador, por favor? Está acabando aqui minha bateria. E eu não enxergo bem, não quero usar o celular. O que são os dons do Espírito Santo? Veja, você lembra que em Atos capítulo 1, olha só, primeiro, deixa eu voltar aqui, eu não lembro de cabeça, mas acho que é Lucas 24, deixa eu ler um texto aqui com você. Lucas 24, verso 49. Lucas, deu certo, meu amigo? Pronto, perfeito. Mas, ele está carregando? Vamos ver. Será que aquela tomada está funcionando? Tá não, não está ligado aqui, Lucas 24, 49. Se não der, não tem nada não, usa o celular. Se não der o celular, a gente vai falando aqui na Bíblia mesmo. Lucas 24, 49. Olha a promessa, Daniel, que Jesus fez. Jesus falou assim, deu certo, meu amigo? Obrigado, viu? Olha o que Jesus disse: e eis que sobre vocês eu envio a promessa de meu Pai. Fiquem, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder.
Quando a gente sai de Lucas e vai para Atos capítulo 1, acompanha comigo aí. Atos capítulo 1. Olha o que diz Atos capítulo 1. Atos capítulo 1, versículo 6. Olha aqui. Atos capítulo 1, versículo 6 não, na verdade versículo 8. Essa Bíblia eu só não gosto dela por um motivo. A letra é muito pequena. Vou ficar aqui embaixo da luz para enxergar. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vocês, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Os dons do Espírito Santo é uma capacitação especial vinda do Espírito Santo para que nós possamos servir a igreja. Os dons do Espírito Santo são um presente, uma dádiva, um resultado da graça. Quando você lê, depois se você quiser, anota aí. Sempre que você vier para a igreja, quiser trazer algo para você anotar, é importante. Eu sei que vai ficar lá no YouTube, mas geralmente você não vai assistir. Se você anotar, você grava. Tem 4 listas na Bíblia sobre os dons do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 12, Romanos 12, Efésios 4 e 1 Pedro 4. Esses 4 textos que eu citei, 1 Coríntios 12, Romanos 12, Efésios 4 e 1 Pedro 4. Obrigado, meu bem. Valeu. O Espírito Santo diz: não vá. Obrigado, meu amor. 1 Coríntios 12, Romanos 12, Efésios 4, 1 Coríntios 4. Nessas 4 listas você vai encontrar dons do Espírito Santo. E o que você vai encontrar de comum, meu amigo Leandro, nessas 4 listas? Nas 4 listas está escrito que os dons advêm da graça de Deus. É um presente que Deus dá para edificar a igreja. Ora, se é um presente, é uma total incoerência quando a pessoa se acha mais espiritual porque tem um dom. No Brasil não acontece muito isso, mas fora daqui, irmão, na Venezuela, o povo acha que porque tem um dom, ele já chega na igreja diferente. Ele anda diferente. Ele fala diferente. E é para ser assim? É um presente, é uma dádiva, é uma resposta da graça de Deus em favor da igreja. Imagine os dons como uma grande caixa de ferramenta. Você precisa, como eu disse, aqui nessa caixa de som, deve ter um parafuso. Tem? Aí eu estou aqui tentando tirar esse parafuso com um martelo. Dá, Geise? Aí a Geise tem uma chave de fenda. Ela fala: pastor, eu tenho uma chave de fenda aqui, ó. Fica mais fácil, sim ou não? Sim ou não? Pronto, quer dizer que aquela ferramenta que eu tenho para isso não serve, mas a que a Geise tem serve. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Isso são os dons. É como uma grande caixa de ferramenta em que cada ferramenta tem uma aplicação específica. Por isso que nós temos que tomar cuidado, porque, por exemplo, desde a igreja de Corintos, veja, se você ler, nós lemos 1 Coríntios 12, né? Mas tem um texto, eu acho que está bem no capítulo 1, deixa eu falar aqui rapidinho para eu não errar. Mas aqui no início de 1 Coríntios capítulo 1, 1 Coríntios 1, eu não sei onde é que está o texto. De maneira que nenhum... Ah, pronto, é aqui mesmo, está certo. Está vendo que eu não estou enxergando? 1 Coríntios 1, 7. Coloca aí o versículo 7, por favor. Olha o que está escrito. O que está escrito? Me ajuda, irmãos. Lê comigo. A igreja de Corinto não tinha falta de nem um dom. Pensa numa igreja poderosa, Fred.
Pensa numa igreja cheia do poder. Era a igreja de Corinto. Não faltava uma ferramenta sequer na caixa. Pensa, todas as ferramentas que precisavam estavam lá. Só que a presença do dom, lembra que o dom é um presente que Deus dá? Sim ou não? O dom é um presente que Deus dá. Eu posso pedir, vou te mostrar, posso e devo. Mas é um presente. Por que isso é importante, amigos? Porque o dom não representa, não necessariamente, o dom significa que aquele que manifesta tem maturidade. Pastor, mas por que Deus deu? Não sei, Ele deu. Ele entendeu que era útil aquela pessoa ter. Se você olhar a igreja de Corinto, o texto diz que tinha nela quais dons? Me ajuda, igreja, quais dons? Todos. Só que eu pergunto, essa igreja era madura? Era madura, irmãos? Leia 1 Coríntios capítulo 3. Coloca aí 1 Coríntios capítulo 3. Olha lá o que está escrito. 1 Coríntios capítulo 3. Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como pessoas espirituais. Oxe, Paulo acabou de dizer, Aziel, que eles estão cheios de dom. Aí ele diz, eu não pude falar a vocês como pessoas espirituais, mas como pessoas o quê? Pensa o jeito que Paulo falou. Se hoje a gente pregar desse jeito aqui, o povo sai da igreja. Vocês são carnais. Ah, mas ó o meu dom, eu falo em língua, eu tenho dom de conhecimento. O dom não representa maturidade nem caráter. Lembra Mateus, tem um texto da Bíblia que desde que eu me converti, eu tenho muito temor diante dele, Wilton. Mateus capítulo 7, verso 22 e 23. Jesus está concluindo o Sermão do Monte, e aí ele diz ali, ele vai mostrando como são aqueles que vão entrar no reino de Deus. Primeiro ele começa a mostrar quais são os traços do caráter daquele que integra o reino de Deus. Aí quando ele chega no finalzinho de Mateus 7, ele traz uma verdade muito importante para nós, para que a gente não fique surpreso, como se diz, entorpecido, assim, cego, porque a gente está vendo dons. Ele diz lá em Mateus 7, 22, 23, o quê? Ele diz assim, ó, muitos naquele dia vão chegar e dizer, Senhor, em teu nome nós profetizamos, Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, Senhor, em teu nome nós fizemos muitos, o texto destaca, muitos milagres. Aí Jesus diz o quê? Afastem de mim, vocês que praticam a iniquidade. A palavra iniquidade aí no grego é anomia. Anomia é viver como se não existisse uma norma para nos guiar. Oh, mas espera aí. Olha lá. Mas profetiza, expulsa demônio, cura. Faz milagre. E hoje, irmãos, infelizmente, uma boa parte do evangelicalismo brasileiro, especialmente no meio pentecostal, se o cara fez uma coisa diferente, pronto. Entope. A gente tem que tomar cuidado. A gente tem que tomar cuidado. Eu acho que não está carregando. Eu vou usar meu celular. Isso aqui está me tirando a concentração. Deixa eu abrir aqui meu celular rapidinho. Olha só. Por que nós devemos estudar esse tema então? Porque a igreja que não está atenta aos dons espirituais, ela pode ser facilmente enganada. Por causa de sinais. O Satanás faz sinais, sim ou não? Faz ou não faz, irmãos? Faz ou não faz, Pedro? Faz. Ah, pastor, mas tem um homem ali que o bicho revela até o celular, o CPF. E para que eu quero saber do meu CPF? Eu já sei. Mas ele revela o CPF, ele gruda na parede, que já contei isso aqui, né? Do irmão que queria levar um pastor na igreja, e o dom dele era grudar o povo na parede. Pastor, ele gruda o pastor e o povo fica lá.
Aí fala, tá bom, e para que isso? Irmãos, é cada coisa, irmãos. Hã? É sério. E aí? E aí? Para que, irmãos? Então a igreja tem que estar atenta. E como que nós vamos estar atentos? Aos dons. E lembrando, diga comigo, os dons não provam a espiritualidade. O que prova a espiritualidade é outra coisa. O que é? Frutos. Frutos sim. Porque frutos, eles são resposta da transformação que o Espírito faz em mim. Esse sim. Os frutos sim. Gálatas 5, verso 22 em diante fala dos frutos. Na verdade a gente fala assim, coloquialmente, né? Os frutos, mas lá fala o fruto. Né? É um fruto que se manifesta de nove formas diferentes. Como está em Gálatas capítulo 5, verso 22. Então, o que são os dons? Os dons, eles são o quê? Uma forma de o Espírito Santo se manifestar na igreja para que todo o corpo da igreja funcione de maneira saudável. Os dons são dados não é para engrandecimento, não é para aparecimento, não é para que eu me ensoberbeça, não, os dons são dados para que a igreja seja edificada, para que o corpo seja edificado. Isso que a Bíblia diz, é uma graça, o dom é um presente, como eu disse, em todas essas listas que nós vimos, os dons são frutos da graça. Mas é importante a gente fazer uma breve distinção, como eu disse, entre dom e fruto. Porque se o dom eu recebo, o fruto eu desenvolvo. Quando nós nos convertemos, acontece uma coisa chamada regeneração, que é o novo nascimento internamente. A regeneração é aqui dentro, o Espírito Santo nos tornando nova criatura. E a regeneração interna se manifesta na conversão externa. E a conversão externa vai evidenciar. Jesus disse, pelos dons os conhecereis, é isso? O que Jesus disse? Pelos frutos os conhecereis. Então, o que demonstra a verdadeira espiritualidade não é o dom. Não é se o cara fala em língua, se ele tem um dom de profecia, se ele tem uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria, se ele tem um dom de maravilhas, não. Isso não demonstra por si só espiritualidade. Na verdade quem trabalhou com ele foi a Teca, eu não lembro dele. Você lembra, Teca, o nome do menino que trabalhava na TNG, sabia da palavra mais que tudo? Alex. Não era nem para ter falado o nome, né? Mas já falei. Alex, se você estiver ouvindo, não é você, é de outro Alex que a gente está falando. Irmão, pensa num cara que tinha o dom da palavra. Era uma coisa assim, era assim, literalmente, de outro mundo. Não era comum, Ramon, Misael. Era fora do comum. Só que o cara era um problemático. Devasso, imoral, sem compromisso, mas o dom, o cara pegava a Bíblia, você ficava com vergonha. O que era aquilo? Dom. Era um dom que Deus deu para ele. Agora, o dom, por si só, representa espiritualidade, sim ou não? Não, o fruto. Por quê? Diga comigo, o dom é um presente gracioso de Deus. Diga, dom é recebido. Agora, quando a Bíblia fala do fruto, a Bíblia diz que o fruto é formado. O fruto é um resultado de um caráter transformado. O fruto é gerado gradualmente pelo Espírito Santo. À medida que o Espírito Santo vai trabalhando em nós, os frutos, nesse sentido que eu estou falando coloquial, vão se manifestando.
É essa a ideia. Então, os dons Deus nos dá. O fruto é a evidência da obra contínua do Espírito Santo em nossas vidas. À medida que o Espírito Santo vai trabalhando em nossas vidas, a gente vai vendo o que, Leandro? Frutos. Isso é o que a Bíblia traz. Então, quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê o quê? Que os frutos do Espírito Santo, eles têm uma finalidade. Qual é a finalidade principal dos dons do Espírito Santo? Edificar a igreja. Agora imagina, irmãos, uma igreja inteira fluindo nos dons do Espírito Santo. Às vezes a gente fala assim, pastor, não consigo nem imaginar, mas a gente deve buscar isso. Sabe qual é o meu maior desejo como pastor? É uma igreja atuando nos dons do Espírito Santo. Irmãos, é isso que Deus tem para nós. Não é só uma boa rotina, uma boa liturgia, uma boa música, uma boa estrutura. Isso é legal? É. Mas tem algo mais. Tem a vida profética, a vida sobrenatural, que nos conecta com algo inesgotável, com algo sobrenatural, com algo que está além da nossa compreensão. E isso nós vamos ter a partir dessa conexão com o Espírito Santo, com a intimidade com o Espírito Santo e por meio dos dons espirituais. Quais são as finalidades para que servem os dons espirituais? Os dons servem para edificar a igreja. Os dons servem para glorificar o nome de Cristo. Então, quando a gente vê, às vezes aí pela internet, a pessoa vai manifestar um dom, ela fala, filma aqui, e faz um corte, porque esse corte vai dar muitos views, vai dar muito engajamento. Isso vai totalmente contra o que a Bíblia diz. Por quê? Porque quando a gente assiste aquilo ali, a gente vê claramente que não é uma coisa para glorificar a Deus. Então os dons, eles servem para edificar a igreja, eles servem para o bem comum. O texto que nós lemos, vou voltar lá em 1 Coríntios capítulo 12, olha o que diz o texto de 1 Coríntios capítulo 12, verso 7, mas a manifestação do Espírito, olha lá, na NAA diz assim, é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Na minha versão já diz, é concedida a cada um para o que for útil. Tanto o proveitoso quanto o útil tem um sentido específico, que é o bem comum. Se nós estivermos pedindo a Deus um dom, apenas para estar feliz porque tem um dom, dificilmente Deus vai dar. Por quê? Porque o texto está dizendo que Ele vai dar para que a igreja seja edificada. Normalmente nas igrejas, a gente vê muito a ideia do falar em línguas, né? E aí, às vezes, como eu disse, na igreja de Corinto era assim. Eles supervalorizavam o dom de línguas. As pessoas se sentiam mais importantes, havia uma competição. Aí Paulo chega e fala assim, olha, eu prefiro ir até vocês falando 5 palavras, em uma língua que vocês compreendam, Lu. Olha o grau que Paulo usou, do que 10.000 palavras em línguas que ninguém entende. Olha a compreensão que Paulo trouxe. Porque o que adianta, irmãos? É bênção falar em língua, sim ou não? Mas a Bíblia diz que o falar em língua edifica quem? A si mesmo. Se não houver quem? É por isso que Paulo diz, se não houver quem interprete na igreja, não fale publicamente, fale consigo. Tô não, é melhor tirar, né? Tá bom, obrigado, amor. Eu nem tinha visto mesmo. E agora ele carregou. Enfim. Você está entendendo o que eu estou falando? Só que aí, Bruno, o que a gente aprendeu? Que Deus está feliz mesmo é quando tem 4, 5, 10, 30 falando em língua ao mesmo tempo. Aí você vai na Bíblia, Paulo fala para fazer isso? Não.
Porque ele fala assim, tá bom, imagine, olha o que Paulo diz, Carol. Imagine que uma pessoa, um incrédulo, entre na igreja e toda a igreja está tomada no poder, falando em língua. O texto diz, é aquele vídeo, que até que me mandou um vídeo um dia desse, irmão, só acredita vendo. Pensa um negócio estranho. E estranha é o mínimo que se pode dizer. Paulo disse assim, ó Teca, se entrar um ímpio na igreja e tiver todo mundo falando em língua, ele vai achar que vocês estão tudo louco. E a pergunta é, ele vai ser edificado? Ele vai ser evangelizado? Ele vai ser transformado? Sim ou não? Não. Não vai. Por quê? Porque ele não entende. Só que nós fomos ensinados que... Eu me lembro uma vez, eu estava pregando num lugar onde eu pastoreava, aí preguei uma mensagem boa assim, sabe? Uma mensagem dirigida pelo Espírito Santo. Aí uma irmã chegou, estava lá na porta recebendo as pessoas, aí ela falou assim, pastor, tem algo de Deus para te falar. Eu falei, irmã, amém, glória a Deus, estou precisando. Ela, pastor, eu via o Espírito Santo, ele ia pertinho do Senhor e voltava. Aí eu pensando, mas o Espírito não habita em mim? Pastor, ele ia pertinho e voltava. Aí eu falei, aí já perdi o Espírito, né, irmão? Aí agora sim, irmão, agora ele já saiu de raiva. Pastor, dá lugar. Deixa o Espírito, tipo, deixa o menino rodar. Irmãos, vocês estão entendendo? Eu estou falando isso que aconteceu comigo, eu não estou dizendo que eu sou o... Não, mas você entendeu por quê? Porque o padrão, às vezes, a gente definiu-lo. O que é a unção do Espírito Santo? É por isso que tem um monte de falso profeta aí arrebanhando multidões. Porque o cara já sabe o que é. Ele sabe o jeito de falar, ele sabe que profecia soltar. Ele lê. Você sabe que tem cursos que ensinam a ler as pessoas, sim ou não? Lê as pessoas, gente. Olha para a pessoa, vixe, aquele ali está triste, aquele ali está meio deprê. Meu amigo, toma a profecia. Agora, eita, puxa, é Deus mesmo. Não, é o demônio. É por isso que nós vamos falar logo aqui, nós vamos falar sobre discernimento de espírito. Olha, eu já pedia para Deus, mas eu confesso que não com intensidade. Mas depois que eu comecei a estudar isso aqui, eu vou orar agora para que Deus me dê esse dom. Deus já nos dá, para mim e para a Teca, nós já temos uma sensibilidade para ter discernimento das coisas. Tem muita coisa que, Espírito Santo, mas agora eu quero mais. Por quê? Você imagina discernimento? Você conseguir identificar a motivação por trás da ação. Você conseguir identificar se é de Deus, se é da pessoa mesmo, ou se é do demônio. Você já parou para pensar nisso? E tem um dom, Daniel, chama-se dom de discernimento de espírito. Vamos avançar. Então, para que servem os dons? Os dons servem para capacitar homens e mulheres para servir melhor no crescimento, na edificação da igreja. Então, irmãos, nós precisamos nos atentar para isso. Nós não podemos ser ignorantes para isso. Por quê? Porque Paulo disse, olha, eu não quero que vocês sejam ignorantes, que vocês não tenham compreensão, porque a maioria dos erros que acontecem dentro das igrejas é por ignorância. Há pouco tempo nós vimos aí no Brasil afora aquela questão do menino lá do Miguel. Lembra do profeta Miguel? De quem é o erro, irmão? É do Miguel? Não. O erro é dos pastores que colocou o Miguel, porque o Miguel é uma criança. Que se for bem discipulado, vira uma potência nas mãos de Deus. Sim ou não? Vira, irmãos. Só que ele está no meio que se alimenta desses erros. Ele está no meio que gosta de usar isso, de utilizar essas loucuras, essas doideiras. Aí de novo, quanto mais doido, mais espiritual. E aí sai o The King, The Power que você já conhece.
Então os dons, eles servem para que a igreja realmente esteja conectada com o Espírito Santo. Profética, sobrenatural. E se a igreja não tem clareza, ela comete um monte de erro. Alguns erros que a igreja pode cometer sem a clareza bíblica. Primeiro, exaltação própria. O cara acha que o dom, que ele é o bonzão de Jeová, porque ele tem o dom. Ele começa a vender o dom, porque muitos aí estão assim. Ele começa a capitalizar o dom. Quanto mais manifestação, mais caro é para você ter acesso ao dom. Algo que foi recebido. Algo que foi dado de presente. Então, um erro que a igreja pode cometer quando não conhece sobre os dons: exaltação própria e individualismo. Segundo, desordem e caos no culto. Eu já vi situações assim acontecendo. O pastor está aqui pregando, levanta um ali profetizando, levanta o outro lá falando. Que bagunça é essa? Como é que é isso? Se Deus está falando aqui pela palavra, como é que Deus vai falar com outro ali por língua, com outro ali por profecia, com outro... Pensa que isso virou... Aí a pessoa que está aqui sentada, você, peraí, eu escuto aqui, eu escuto ali, Isso é caos. E a pergunta é, tem base bíblica isso? Tem ou não? Não. Paulo diz, se for falar um em línguas e tiver quem interprete, que fale um de cada vez. Por que ele está dizendo? Porque o Espírito Santo é organizado, irmãos. É com ordem, é com decência. Então, se nós não tivermos cuidado, vai ter o quê? Desordem e caos. E mais, agora fique atento com isso aqui. Eu estou orando, a partir desse estudo que eu comecei a fazer, nós vamos orar mais e mais e mais. Nós tivemos hoje é quinta, né? Segunda reunião de oração, foi uma bênção. E nós queremos ter mais reuniões de oração. E vamos orar para que Deus entregue dons. Só que entenda uma coisa. Quem inspirou a palavra? Quem inspirou essa palavra? O Espírito Santo, né? Não foi o Espírito Santo que inspirou? Que soprou. Porque a ideia do inspirar ali é literalmente chegar perto do ouvido e cochichar, soprar. Sussurrar o que deveria estar escrito. Então, 40 autores aproximadamente, durante 1500 anos, escreveram a palavra, inspirada pelo Espírito Santo. Tá bom. Então, quem inspirou a palavra? O Espírito Santo. Os dons vêm de quem? Do Espírito Santo. Então, os dons, Ellen, nunca vão contrariar o que está o quê? Na palavra. Nunca a manifestação, nunca a experiência vai estar acima da autoridade da palavra. É aqui que nós devemos tomar cuidado. Porque Deus pode te usar. E eu quero que Deus te use. E já tem pessoas sendo usadas aqui. Agora você tem que tomar cuidado. Porque tem coisas que é de Deus e tem coisas que é de nós mesmos. Sim ou não? Tem, irmãos. Tem hora que a gente sente as coisas que é da gente mesmo. Então qual é o critério? A palavra é desprezada. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então a gente tem que tomar cuidado, porque é um erro elevar a experiência religiosa acima da verdade bíblica. A Bíblia, diga comigo, a Bíblia é nossa regra completa de fé. O uso correto dos dons, conforme o Novo Testamento, aqui é uma outra coisa importante que eu quero só avançar para concluir. Se você lê o Novo Testamento inteiro, especialmente esses 4 textos que eu citei para você, 1 Coríntios 12, Romanos 12, Efésios 4, 1 Pedro 4. Se você fizer a leitura desses 4 textos, que vai falar de vários dons, em nenhum deles... Irmãos, isso... Vou nem falar o jargão, Deus é fiel. Pensa, irmãos. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Perdeu a consciência. Agora, meu Deus do céu, vai lá pegar a irmã Peão, que vai...
Não, irmão, não, está errado. Está errado. A manifestação do Espírito Santo é com decência e ordem. Então a Bíblia não tem lugar para isso na Bíblia. Agora vamos para a gente finalizar. Quando a gente lê o texto de 1 Coríntios 12, você vai ver que Paulo, ele faz assim, ó. Ele começa a falar em 1 Coríntios 12, aí do nada, ele insere o capítulo 13, falando do amor, e depois ele volta a falar do dom. Literalmente, você vai ver que Paulo, ele recheou o capítulo 12, o capítulo 14, recheou no meio com o quê? Com o amor. É aquele famoso capítulo do amor. Ainda que eu falasse a língua do homem, dos anjos e tal, se eu não tiver amor. Paulo ali estava dizendo, entre outras coisas, que toda manifestação do dom, ela precisa estar fomentada, motivada, incentivada pelo amor. Quando você vê 1 Coríntios capítulo 12, Paulo vai falar de 9 dons. Quantos? 9 dons. Se você pegar a maioria dos teólogos sérios, eles dividem esses 9 dons em 3 grupos. Dons de revelação, dons de poder e dons de elocução, dons de palavra. Então eles pegam os 9 dons e dividem em 3 grupos de 3. Dons de revelação, dons de poder e dons de elocução. E é sobre isso que eu quero falar com você. Quando você olha a palavra, 1 Coríntios capítulo 12, primeiro ele vai falar dos chamados dons de revelação. Então, dons de revelação. São 3 tipos de dons que nós temos aqui. O primeiro, o dom, a palavra de sabedoria. Um dom da palavra de sabedoria. Isso aqui merecia um outro momento para a gente conversar com mais detalhe, mas eu vou falar bem rapidinho, só para você entender, depois eu te mando um estudo aprofundado. Mas o que é a palavra de sabedoria? O que é esse dom da palavra de sabedoria? Eu vou dar um exemplo simples. Tem um texto em 1 Reis, eu não lembro onde, mas bem no início ali de 1 Reis, em que 2 mulheres, se eu não me engano eram 2 prostitutas, que tiveram filhos praticamente na mesma época. Aí o texto diz que elas foram dormir, cada um com seu filho. Uma delas, Bruno, à noite, deitou em cima do menino, e o menino morreu. E ela viu. A outra, dormindo, o que é que ela fez? Pegou, Bruna, o menino morto, colocou do lado da mãe, pegou o menino vivo e trouxe. Quando a mulher acordou, olhou e falou, ué, esse não é meu filho. Não é meu filho, é seu filho, não é meu filho, aquela coisa toda. O que é que elas fizeram? Foram até Salomão e contaram a história. Aí Salomão ouviu a história, olha a palavra de sabedoria, dando uma direção, dando um conselho, trazendo clareza numa situação complexa. Salomão falou assim, já sei, peguem uma espada, corta o menino vivo no meio. Aquela que não era a mãe disse, corta mesmo. Eu vou ficar com a metade, mas a que era a mãe, que mãe gostaria, né, minha amiga Marta, de ver o filho cortado no meio? A que era a mãe falou, não, Senhor, não faça isso. Eu prefiro o meu filho vivo na mão dela, do que morto com um pedaço na minha mão. Quando ela falou isso, Salomão falou o quê? Entregue o filho para ela. Percebeu a sabedoria? Isso é uma palavra de sabedoria. Diante de casos complexos, vem algo assim que você fala, puxa vida, só Deus para trazer uma clareza dessa, só Deus. Então o primeiro dom aqui, uma revelação específica de sabedoria divina, aplicada a uma situação. Então a palavra de sabedoria, obrigado. A palavra de sabedoria, então, é quando você vê uma situação dessa tão complexa que vem uma direção do alto. A gente lembra, por exemplo, é um exemplo de palavra de sabedoria, aquele caso de José diante do rei do Egito, que teve aquele sonho, vaca magra comendo vaca gorda, espiga velha comendo espiga. Ele chega lá e dá o quê? Uma palavra de sabedoria. Ó, é isso aqui que Deus está falando.
E você tem que encontrar alguém que tem uma palavra de sabedoria, né? Quem? Eu, é claro. Então, o primeiro dom, palavra de sabedoria. Segundo dom, palavra de conhecimento. Enquanto que a palavra de sabedoria, ela se manifesta diante desses casos complexos, a palavra de conhecimento geralmente se refere a um fato presente ou passado da vida da pessoa que Deus traz. É tipo aquele caso que você não conhece a pessoa e Deus te fala algo do passado dela. Você chega e traz uma revelação. A gente chama, por isso que se chamam dons de revelação. É Jesus conversando com a samaritana e falando assim, mas me diga uma coisa, chama lá teu marido. Aí eu não tenho marido. Ah, é verdade, você já teve 5 maridos. Você viu que quando Jesus trouxe essa realidade, mudou o tom da conversa? Ela tratando Jesus como um judeu. Quando Jesus trouxe a palavra de conhecimento, trazendo um fato sobre a vida dela, que quebrou toda aquela barreira. Quando Jesus falou, é verdade, você já teve 5 maridos, mas nenhum deles era o seu. A mulher, puxa vida, eu vejo que tu é profeta. Não é isso? Então o segundo dom, palavra de conhecimento, é uma revelação sobrenatural de fatos presentes ou passados que a pessoa não poderia saber naturalmente. Só Deus que poderia ter revelado. Só Deus. Só Deus. Eu já tive manifestação de pessoas que vieram à minha teca e trouxeram revelações de coisas passadas, só Deus que sabia. Só Deus. Mas qual é o terceiro, para a gente avançar? O terceiro dom de revelação, discernimento de espírito. Esse, como eu disse, é um dos que eu quero orar e buscar, e buscar, e buscar. Porque mais do que nunca, nós precisamos do discernimento de espírito para saber se uma ação dodô que a gente está vendo, se é de Deus, se é da pessoa mesmo, ou se é do demônio. A gente tem que ter sabedoria. Muitas vezes a pessoa está aí, por exemplo, pregando, cantando, seguidores. E aí o Espírito Santo, isso aconteceu várias vezes com a gente. Eu não posso falar nomes, mas várias vezes Deus já falou, opa, corta. E nem sempre Deus diz exatamente o que é. Mas Ele diz, não coloca no altar. Isso é o quê? Discernimento. E se a gente não tiver clareza da voz de Deus, a gente fica assim, mas gente, uma pessoa tão usada, uma pessoa tão abençoada, uma pessoa que tanta gente... Aí Deus fala, não. Por quê? Porque Ele está revelando algo que está além da ação, além do aparente. Agora imagina, irmãos, uma igreja que opera no dom de discernimento. Você já parou para pensar? É um menino chorando na madrugada às vezes, e a gente, menino, tá com raiva, que não quer levantar. Ou acha que é uma doença, mas pode ser não é uma possessão, uma opressão. Pode ou não pode? Pode. Eu já contei aqui. Quando o Gustavo uma vez não dormia, e a gente orava, a gente achava que era doença, a gente não sei o quê, até o dia que o irmão foi lá, chegou e falou, onde estão os brinquedos dele? Deus deu o discernimento. Onde estão os brinquedos? Quando olhou lá, está lá um negocinho que a gente tinha ganhado do McDonald's. Eu não estou dizendo que tudo do McDonald's é do demônio não, tá? Só estou dizendo que naquele caso específico, Deus deu um discernimento para ele. Falou, está aqui o porquê que ele não está dormindo. Era um bonequinho lá da morte, do pânico, e quando apagava todas as luzes, ficava fluorescente aquela cara da caveira. Pensa. Aí ele pegou, fomos lá na rua, falou, o que vai fazer? Vai jogar fora? Não, nós vamos queimar. Deus está dando a direção, nós vamos queimar. Queimou, pum, acabou. O menino agora dorme até demais. Acorda, meu filho. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento do Espírito. Escute, é a capacidade sobrenatural de identificar, escuta, se uma manifestação é ou não do Espírito Santo. Entendeu, irmão?
É a capacidade de discernir se algo é ou não do Espírito Santo. Porque o Satanás se faz de anjo de luz, sim ou não? Opera milagre, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Sim. E como que nós vamos distinguir? Como? Discernimento. Veja, Jesus tem um texto no Evangelho, você lembra de uma mulher que tinha um problema na coluna, 18 anos, se eu não me engano. O que era aquilo? Um problema ortopédico, um problema na coluna. Sim ou não? Problema na coluna. E essa daí nasceu encurvada. Quando Jesus chega, o que ele diz? Não, isso aí não é enfermidade não. Isso aí é um demônio que está nela. Pensa. Jesus expulsou o demônio, o que aconteceu? A mulher ficou curada. Você sabia que tem muita gente que está nos hospícios hoje aí como louco, que está endemoniado? Certamente. Muitas pessoas que estão como lunáticos estão possuídos por demônios. Que talvez sendo expulsos, alguém com discernimento espiritual, expulsando, pronto, está curado. Você está entendendo a importância disso? Uma igreja que opera nos dons espirituais, além dos dons de revelação, dons de poder. Paulo fala primeiro do dom da fé. Não é da fé natural. Apesar de que espiritualmente nem poderíamos dizer fé natural. Porque toda fé já é sobrenatural. Mas ele não está falando daquela fé da salvação. Da fé que você usa para crer em Cristo. Não. Ele está falando de uma fé que te leva a fazer coisas que fogem do comum. É Abraão dizendo, eu vou sacrificar meu filho. Porque antes de Abraão chegar no lugar do sacrifício, o que ele disse? Fica aqui, que nós vamos lá, vamos adorar, sacrificar e voltaremos. E Hebreus 11 diz que Abraão andou daqui para lá crendo que Deus poderia matar e ressuscitar o filho dele. Pensa, gente, que fé. Tem noção? É Pedro andando sobre as águas. Eu não tinha coragem de entrar numa piscina, Pedro está andando sobre as águas. É esse o dom da fé. Não é uma fé que a gente simplesmente usa para a salvação. Não. É uma capacidade, é uma convicção momentânea e sobrenatural para crer no impossível. Agora, irmãos, pensa. Cara, não sei você, mas eu fico enfesado com um negócio desse. Pensa uma igreja crendo no impossível. Porque a gente canta, o Deus do impossível não desistiu de mim. É Deus do impossível, só que a gente não crê no impossível. Para Deus nada é impossível, só que a gente não crê nisso. É por isso que tem que ter o dom da fé. Então o dom da fé, segundo dom, o dom de cura. Irmãos, pensa num dom. Olha, eu não sei você, mas eu vou orar muito. É a Valesca que está ali? É, né? Valesca. Eu vou orar muito, porque eu quero que Deus me dê o dom de discernimento e o dom de cura. Eu já tenho orado, Deus já tem me dado muitas manifestações para orar por cura. Só que às vezes você fica com medo. Deus fala, ora, e você fala, mas se eu orar e ele não curar? E se eu orar pelo paralítico e ele não curar? Aí eu vou ficar envergonhado. É como o cara que estava no culto de cura, e veja que isso é tão sério, que a pessoa fala assim, ó, quinta-feira, 10 da manhã, o cara abre a live, Deus vai curar, ele sabe. Está errado, você sabe que tem umas coisas assim, né? Mas o cara, Daniel, disse que teve um cara no culto de cura. Falou assim, hoje Deus vai curar. Aí veio um paralítico. Mais alguém, veio um fanho. Aí ele falou, paralítico anda. Fanho fala. Paralítico anda, fanho fala. Quando ele terminou de falar, amor, o fanho, um aleijado caiu. Hoje, desculpa, minha mente é muito... É por isso que às vezes a gente tem vergonha de orar. Meu Deus do céu. Um aleijado caiu.
Ô Senhor, me ajuda. Minha mente é muito fértil. Dom de cura. Imagina, irmãos. Deus nos dá esse dom. Pensa, irmãos. É por isso que Jesus falou assim, ó. Vocês serão revestidos de poder. Só que a gente está acostumado a viver sem o poder. O que eu estou falando nessa noite aqui parece algo assim tão distante. Fala assim, pastor, isso aí é teoria, isso é doutrina. Não, irmão, isso era para ser vida na igreja. Por isso que nós temos que buscar isso. Eu tenho que terminar. Dons de cura e o último dom de poder. Operação de maravilhas. Operação de milagres, operação de coisas extraordinárias, coisas que fogem da compreensão humana. É disso que ele está falando, o último dom, e aí eu termino. Dons de elocução ou de inspiração. Aí tem 3 dons. Variedade de línguas, que nós conhecemos bem. Interpretação de línguas, que a gente quase não vê. E o dom de profecia. Esses são os dons de elocução, de palavra. Agora, o último ponto que eu quero, estou passando aqui para acabar logo, mas a pergunta que, diante disso, é assim, ó, pastor, isso aqui eu fiquei muito impressionado quando eu fui ler esses textos. Como ativar ou buscar os dons espirituais? Porque é isso que importa. Eu estou impulsionado e eu quero orar. Se Deus vai me dar, não sei, porque é Ele que dá, não é? O dom é uma resposta soberana de Deus. É Ele que decide dar, mas eu vou buscar. Dom de cura, dom de discernimento. Como, pastor, que eu possa sair daqui hoje, ativar e buscar meus dons espirituais? Aí eu vou mostrar texto a texto, para você ver uma coisa. Coloca 1 Coríntios 12, verso 31. Coloca aí, meu amigo Vitor, por favor. 1 Coríntios 12, 31. A pergunta é, como que nós vamos ter esses dons? Como que nós vamos alcançar esses dons? Olha lá, entretanto, qual o verbo que vem? Me ajude, igreja. Procurem. Entretanto, procurem com zelo os melhores dons. Escuta. É Deus que dá, sim ou não? Só que Paulo está dizendo o quê? Procure. Ficou claro isso? Agora vai 1 Coríntios 14, 1. 1 Coríntios 14, 1. Coloca aí, por favor. 1 Coríntios 14, 1. O que está escrito? O que está escrito? E procurem. Percebeu? Siga com zelo e procure. Agora no capítulo 14, verso 12, por favor. Então diga, procurar. Agora verso 12, meu amigo, por favor. Assim também vós. Assim também vocês. Visto que. Qual o verbo que vem ali? Desejar. Qual é o primeiro? Procurem. Depois? Procurem. Depois? Desejem. Desejem. É o que você quer. Olha lá. Desejem dons espirituais. Aí vem o quê? Procurem. Entendeu, Daniel? Não tem que inventar não, irmãos. Está escrito aí. Olha como é simples. Agora vamos em primeiro... nós estamos no qual? No 12. É o 13. Coloca o 13. Verso 13. O que está escrito? Me ajuda? Por isso, quem fala em línguas... Qual o verbo? Ore. Porque o que ele está dizendo? Quem fala em línguas... pastor, mas eu estou doido, eu tenho o dom de língua, eu quero falar em língua. Então, ele está dizendo, você precisa de um outro dom. Qual é o outro dom? É possível ter mais de um dom, sim ou não? Claro. Aí, Bruno, ó, procure, deseje, procure, ore. Entendeu aí? Procure, deseje, ore. E aí a gente finaliza. Verso número 39. Coloca aí, verso 39 desse mesmo capítulo.
39 desse mesmo capítulo. Lê para mim, por favor. Viu aí, meus irmãos? Eu confesso para você, quando eu fui estudar, Lili, eu achei que ia ter 10 passos, 20 passos, 30 passos, uma coisa complexa. Aí Paulo fala assim, ué, você quer o dom? Quero. O que é que tem que fazer? Percebeu quantas vezes ele falou procurar? Procurar, se a gente resumir em 3 verbos aí, quais são? Procurar. Pronto. É o que a Bíblia diz. Ah, pastor, mas está muito simples. Pronto. Procurar, desejar, orar. É isso. Vamos colocar de pé? Eu pulei um monte de coisa aqui que eu ia falar, eu vou compartilhar esse esboço completo lá no grupo da igreja, para você depois, se quiser estudar, pesquisar. Isso aqui foram dias de estudo. Lendo, tem várias referências de autores que eu gosto, como N. Grudem, John Stott, Martin Lloyd Jones, Gordon Fee, vários autores que eu gosto de ler, tudo fundamentado biblicamente e teologicamente. Isso aqui dá um excelente estudo, um excelente material de estudo. Então, nessa noite, amigos, eu quero, nosso horário já foi, 10:06, mas eu quero finalizar com uma oração. Eu disse para você, eu quero e vou procurar, desejar e orar. Eu quero, se Deus quiser me dar, eu quero receber. Eu quero o dom de cura e quero o dom de discernimento de espírito. Qual o dom que você deseja? Qual o dom que você deseja? O que você... Agora veja, Paulo disse o quê? Eu não quero, irmãos, que vocês sejam ignorantes quanto aos dons. Os dons é para proveito da igreja, é para a edificação da igreja. Então, uma coisa que Deus vai analisar é assim, Wellington, você está querendo o dom de cura para quê? Para você ficar o poderosão de Jeová? Aí você acha que Deus vai dar? Claro que não. Claro que Ele não vai dar. Se a motivação não é do capítulo 13, do amor, o amor pelo outro, eu quero servir mais a igreja. Eu quero ver a igreja crescendo, eu quero edificar. Senhor, eu quero esse dom porque eu quero realmente ver meus irmãos sendo edificados. Eu quero a palavra de conhecimento, eu quero o dom da fé, eu quero o dom de cura, eu quero o dom de operação de maravilhas. Eu quero o dom, Senhor. Qual o dom, meu irmão, que você quer nessa noite? A igreja precisa se conectar com o Espírito Santo. E o meu desejo, meus amigos, como pastor, eu estava fazendo esse estudo e lendo, e eu fiquei impactado. Mas ao mesmo tempo fiquei com o coração apertado. Porque a gente pode se acostumar a viver sem os dons. E aí a gente vai ficar tentando tirar parafusos com faquinha de cortar pão. Vai dar conta? Vai. Mas vai ser muito trabalhoso. Tentando fazer do nosso jeito, tentando fazer na nossa força. Então hoje, vamos orar. Vamos orar. Qual o dom que você deseja? A série está terminando ainda este ano. E eu creio que Deus pode fazer isso ainda este ano, sim ou não? Pode fazer agora enquanto você ora. Ele pode agora te dar um dom aí, ó. Qual é? Procure, deseje, ore. Procure, deseje, ore. Veja que Paulo usa 4 vezes o verbo procure. Procure.